Como médica, há certas histórias que nunca se esquecem, histórias que marcam a gente para sempre. Eu lembro bem do caso do seu José, um homem de 68 anos, aposentado, cheio de vida. Ele brincava com os netos, cuidava do jardim dele e toda noite, antes de dormir, ele tomava um banho bem quente e demorado. Era para relaxar os músculos, era o ritual dele. Uma noite, a esposa dele encontrou ele caído no banheiro. Ele tinha batido a cabeça com força. No hospital disseram que foi derrame cerebral. Todo mundo ficou sem entender. O seu José não tinha sintomas antes. A pressão dele estava controlada com remédio. Parecia coisa do nada. Mas o que tinha acontecido? A resposta surpreendeu todo mundo. O problema não foi algo repentino, foi a acumulação de um hábito simples, um erro que milhões de pessoas cometem todo dia no banho, especialmente quem tem mais de 60 anos. Uma coisa que a gente acha inofensiva, mas que pode preparar o terreno para uma tragédia. O que eu vou contar para você hoje é muito importante. É algo que raramente se fala numa consulta médica de 15 minutos. Não tem tempo, mas saber disso pode salvar sua vida. Eu não quero te assustar, muito pelo contrário. Eu quero te dar conhecimento para você tomar o controle, para você transformar um risco escondido numa proteção para a sua saúde. Porque o problema não é o banho. O banho é bom, é gostoso. O problema é como a gente toma banho. E quando a gente toma banho, especialmente quando o nosso corpo já não é mais jovem como era aos 30 anos, hoje nós vamos ver juntos esses hábitos perigosos. E o mais importante, eu vou te dar soluções simples, soluções práticas baseadas na ciência para te proteger. Então fica comigo, porque essa informação pode salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. Antes de começar, se você gosta desse tipo de informação, informação clara e direta sobre saúde, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conselho, nenhuma dica que pode proteger sua saúde. Agora sim, vamos lá. Vamos ver um por um os hábitos no banho que você precisa mudar. Precisa mudar desde hoje. O primeiro hábito perigoso é água muito quente. Esse é o erro mais comum e talvez o mais gostoso. O banho com água quase fervendo. Eu sei o que você está pensando, doutora, mas é o que mais me relaxa. É o que tira minhas dores. Eu entendo mesmo. Essa sensação de calor parece uma maravilha para os músculos cansados. Mas deixa eu te explicar o que acontece no seu corpo, porque essa maravilha pode virar uma armadilha. Imagina as suas veias e as suas artérias. Elas são como canos, canos muito inteligentes. Quando a água muito quente bate na sua pele, o seu corpo reage rápido. Ele quer esfriar, então ele manda esses canos se abrirem bem. Os canos do seu sangue se abrem, ficam largos, muito largos. É como se de repente seus canos ficassem do tamanho de uma mangueira de jardim. E o que acontece? O espaço fica maior, mas a quantidade de sangue continua a mesma. Então a pressão cai. A pressão do seu sangue cai rápido. Em poucos minutos, sua pressão pode baixar muito. Numa pessoa jovem, o coração percebe isso e bate mais rápido para compensar. Mas numa pessoa de 60, 70, 80 anos, a história é diferente. Primeiro, os canos já não são tão flexíveis. Com os anos, eles ficam mais duros, mais rígidos, não se adaptam bem. Segundo, o coração pode estar mais fraquinho por causa da idade. E terceiro, e isso é muito importante, muitos de vocês tomam remédio para pressão alta, remédio feito para baixar a pressão. Então, olha o que acontece. Você tem a baixa de pressão pelo remédio e você soma a baixa de pressão pela água quente. É pressão baixa em cima de pressão baixa. E o que acontece? Você fica tonto, a vista fica embaçada, as pernas ficam fracas e você pode desmaiar. E desmaiar no banheiro é muito perigoso. O chão é duro, o chão é liso, escorregadio. O principal risco aqui é a queda. Um golpe na cabeça pode ser grave, muito grave. Pode causar hemorragia no cérebro, pode causar derrame. O caso do seu José foi exatamente isso. Ele desmaiou por causa da água quente, caiu, bateu a cabeça e teve derrame. Além disso, quando a pressão cai muito, chega menos sangue no cérebro, chega menos sangue no coração. E isso também é perigoso. Então, qual é a solução? A solução é simples. Use água morna.
Não precisa ser gelada, só morna. Agradável. A temperatura ideal é entre 36 e 38. É parecido com a temperatura do seu corpo, nem quente demais, nem fria demais. Como saber se está certo? Faça o teste da mão. Coloque as costas da sua mão embaixo do chuveiro. Se você não consegue deixar a mão lá confortavelmente, está quente demais. Abaixe a temperatura. E outra coisa importante, o banho não deve ser muito longo. 10 minutos é suficiente. Mais que isso não precisa. Lembre-se, água muito quente não limpa melhor, só resseca a pele e faz mal pro coração e pro cérebro. O segundo hábito perigoso é tomar banho logo depois de comer. Muita gente faz isso, parece normal, mas pode ser perigoso, principalmente depois de uma refeição grande. E se você tem tendência a ficar tonto, volte a explicar por quê. Quando você come, o seu corpo precisa digerir a comida. E a digestão é um trabalho pesado. Precisa de muita energia. Depois de comer, o seu corpo manda muito sangue para o estômago e para o intestino para ajudar na digestão. É por isso que às vezes dá sono depois de comer. Agora imagina, você acabou de comer, o sangue está todo no estômago trabalhando e você entra num banho quente. A água quente faz os canos da pele se abrirem, pedindo sangue para a pele esfriar. Então o que acontece? Seu corpo fica confuso, o estômago está pedindo sangue, a pele está pedindo sangue e não tem sangue suficiente para tudo ao mesmo tempo. A pressão pode cair ainda mais, muito mais, e você pode ficar tonto, muito tonto e pode desmaiar. E de novo, desmaiar no banheiro é muito perigoso. O risco de queda aumenta muito. Qual é a solução? Espere um tempo. Depois de comer, espere. Se você comeu bastante, espere pelo menos 1 hora ou até 1h30 antes de tomar banho quente. Dê tempo para o estômago fazer o trabalho dele sem competição. Se você precisa se limpar logo depois de comer, não precisa tomar banho completo. Use uma esponja com água morna. Limpe as partes importantes. Pronto. Ou então, se você sabe que vai precisar tomar banho logo depois de comer, coma menos. Uma refeição mais leve, mais fácil de digerir. Primeiro a digestão, depois o banho, uma coisa de cada vez. O terceiro hábito perigoso é o choque de frio quando sai do banho. Vamos falar agora do frio, principalmente no inverno. Você estava no banho morno, gostoso. Os canos do sangue estavam abertos. A pressão estava mais baixa. Você fecha o chuveiro e sai para o banheiro frio. Muito frio. O que acontece? O seu corpo leva um susto, um choque de quente para frio rápido demais, e a reação é o contrário do que acontece com o calor. Com o frio, os canos do sangue se fecham, se contraem rápido, violentamente. É como apertar uma mangueira, a pressão sobe, sobe rápido e muito. Numa pessoa jovem isso não é problema, mas numa pessoa mais velha, com as veias mais duras, isso é perigoso. É um estresse para o coração, um estresse desnecessário. Qual é a solução? Evite o choque. Faça transições suaves. Devagar. Primeiro, antes de entrar no banho, deixe o banheiro mais quentinho, principalmente no inverno. Abra o chuveiro quente por 1 minuto. Deixe o vapor esquentar o ambiente. Segundo, quando for se molhar, não entre de uma vez. Comece pelos pés. Molhe os pés. Depois as pernas. Depois o tronco, os braços e por último a cabeça e o peito. Devagar, isso ajuda o corpo a se acostumar. Terceiro, quando for terminar o banho, não feche o chuveiro de repente. Vá baixando a temperatura da água aos poucos até ficar morna. Assim, os canos do sangue vão se fechando devagar, sem susto. E quarto, se seque ainda dentro do box ou bem perto. Não saia pingando para o banheiro frio. Se seque bem, vista um roupão e só depois saia. Sem choques, sem sustos, tudo devagar. O quarto hábito perigoso é o banho muito longo em banheiro fechado. Doutora, eu adoro banhos longos de 20 minutos, de meia hora. Parece que limpa até a alma. Eu entendo. Mas um banho muito longo num banheiro pequeno, fechado, sem ventilação, pode ser perigoso. Volte a explicar. Quando você toma banho quente por muito tempo no lugar fechado, o banheiro fica cheio de vapor, cheio de umidade, fica quente, muito quente e úmido. O seu corpo não consegue esfriar direito porque o suor não seca.
Você perde água, perde líquido, fica desidratado. Os canos do sangue ficam abertos o tempo todo, a pressão fica baixa o tempo todo. O coração tem que trabalhar muito, muito mesmo para compensar. Para uma pessoa mais velha, isso cansa. Cansa muito. O risco de ficar fraco, tonto e cair aumenta a cada minuto que passa. Qual é a solução? A moderação. Banho curto, de 5 a 10 minutos é suficiente. Não precisa mais. E ventilação, muita ventilação. Se o banheiro tem janela, abra um pouco. Se não tem janela, ligue o exaustor e deixe ligado durante o banho. E depois também. E se você cansa fácil ou tem problema de equilíbrio, use uma cadeira de plástico para sentar no banho. Isso reduz o esforço e reduz o risco de cair. O quinto hábito perigoso, o mais importante de todos, é ignorar o risco de queda. Eu falei de queda em todos os pontos até agora. Agora eu quero falar só disso, porque esse é o risco maior, o mais perigoso, o mais devastador. Todos os hábitos que a gente viu, água muito quente, banho depois de comer, banho muito longo, todos eles aumentam o risco de tontura, de desmaio e de queda. E uma queda no banheiro pode ser uma tragédia. Vamos ver o que pode acontecer. Se você cai e bate a cabeça, pode ter hemorragia no cérebro, pode ter derrame, isso é muito grave. Principalmente se você toma remédio para afinar o sangue. Pode quebrar o quadril. A fratura de quadril é uma das piores coisas que podem acontecer na terceira idade. Precisa de cirurgia. Você fica de cama sem se mexer por muito tempo. E quando você fica muito tempo parado de cama, o sangue nas pernas circula devagar. Pode formar coágulos, pedaços de sangue coagulado. E esses pedaços podem se soltar, viajar para o pulmão e causar embolia pulmonar, que pode ser fatal. Viu como tudo está conectado? Um hábito ruim no banho leva a tontura. Tontura leva a queda, queda leva a derrame, fratura e embolia. Então, a prevenção de queda é a prioridade número 1. Como fazer isso? Transforme seu banheiro num lugar seguro, muito seguro. Primeiro, tapetes antiderrapantes. Você precisa de um dentro do box com ventosas que seguram firme e outro fora do box com base de borracha que não escorrega. Segundo, barras de apoio. Não use toalheiro para se apoiar. Toalheiro não aguenta. Instale barras de apoio firmes, bem parafusadas na parede para você segurar quando entra, quando sai e quando está dentro do banho. Terceiro, iluminação boa. O banheiro precisa estar bem iluminado, principalmente à noite. Nada de luz fraca. Quarto, deixe tudo perto, o sabonete, o shampoo, a esponja, tudo numa altura boa que você alcança fácil, sem se abaixar, sem se esticar, sem perder o equilíbrio. E quinto, vá com calma. Nunca tome banho com pressa. Nunca. Ao sair do box, vá devagar. Sente no vaso ou numa cadeira para secar os pés sem pressa. Agora, uma coisa importante, muita gente pergunta sobre água fria. Doutora, tomar banho com água fria faz mal? Pode causar infarto? Pode causar derrame? Deixa eu esclarecer. A ciência não mostra que banho frio por si só cause derrame numa pessoa saudável. Não. O que é verdade é que a água muito fria faz os canos do sangue se fecharem e a pressão sobe. Para a maioria das pessoas, isso não é problema. Mas se você tem problema sério de coração, pressão muito alta e descontrolada, insuficiência cardíaca, aí é melhor evitar extremos, tanto muito quente quanto muito frio. O problema não é a água fria, o problema é a mudança brusca, muito rápida, muito extrema. Por isso, a dica de começar molhando os pés e ir subindo devagar vale para qualquer temperatura. Água morna, água fria sempre devagar. Agora vamos resumir tudo para você não esquecer. Aqui estão as 5 regras de ouro. As 5 regras para um banho seguro. Regra número 1, água morna e banho curto. Mantenha a água entre 36 e 38º e limite o banho a 5 ou 10 minutos e ventile o banheiro sempre. Regra número 2, a pausa digestiva. Se você tem tendência a tonturas, espere 90 minutos depois de comer muito antes de tomar banho quente. Regra número 3, transição suave. Evite choques de quente para frio, de frio para quente. Esquente o banheiro antes, molhe o corpo devagar. Se seque com calma antes de sair. Regra número 4, banheiro seguro contra quedas.
Esta é a mais importante. Use tapetes antiderrapantes, barras de apoio, boa iluminação e uma cadeira se precisar. Regra número 5: hidratação. Beba água durante o dia. Um copo de água antes do banho também ajuda. Viu como é simples? Não se trata de ter medo do banho. O banho é bom, é necessário. Se trata de entender que o seu corpo aos 60, 70, 80 anos precisa de cuidado, um cuidado especial. Esses pequenos ajustes são atos de amor. Amor por você mesmo. Com eles, você reduz o risco de acidente grave. Você protege sua independência e a tranquilidade da sua família. Se esse vídeo foi útil para você, faça uma coisa importante. Compartilhe. Mande esse vídeo para seus irmãos, para seus amigos, para qualquer pessoa querida com mais de 60 anos. Você pode estar salvando uma vida. E agora eu quero escutar você. Deixa um comentário aqui embaixo. Qual desses hábitos você faz? Você vai mudar alguma coisa? Ler suas histórias é a maior alegria para mim. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada pela sua atenção. Cuide-se bem.